Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Pessoal, notícias importantes do Papão. Emerson voltou pro Papão. Vocês vão saber em que condições. Marcelo Santana, novo executivo de futebol, deu entrevista coletiva na Papão TV e detalhou várias situações para o ano de 2026. Informações importantes. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Se inscreve no canal Fanático Bicolor, o canal da fiel torcida do Papão. Aperta o sino das notificações, clica no gostei para poder viralizar os vídeos. Quem puder, quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito. Pessoal, vamos lá. Primeiro, Emerson. Quem lembra do Emerson? Goleirão de 2015. Talvez o último grande goleiro do Papão. Pelo menos que eu lembro, né? Emerson voltando ao Paysandu para ser o novo preparador de goleiros. Finalmente. Paysandu tem problemas sérios no gol há muitos anos. A gente, infelizmente, é uma posição que eu digo aqui em alguns vídeos, a gente nunca teve, nunca não, né? Mas a gente sempre teve pouca sorte para goleiro, né? Já citei alguns pouquíssimos que foram bons goleiros no Paysandu. O Luiz Carlos, em 91, no primeiro título brasileiro. O Alexandre Fávaro, em 2001 e 2000, no Campeonato Brasileiro da Série A. O Marcão, na Copa dos Campeões. O próprio Emerson, em 2015. Então, são os goleiros que eu lembro que foram bons goleiros no Paysandu nos últimos praticamente 20, 30 anos. Né? A gente não é uma posição que a gente tem dificuldade para conseguir bons jogadores. E Emerson vai ser o novo preparador de goleiros do Papão. Atualmente, a preparação de goleiros do Paysandu, ela é de responsabilidade do Austrália, né? E do Ronaldo, ex-goleiro, né? O Paysandu ainda não detalhou se algum deles vai continuar nessa comissão, mas o importante é que Emerson vai ser o novo preparador de goleiros do Papão. Já era para ter mudado, já era para ter um novo profissional. Acho muito importante o Emerson, porque tem DNA bicolor e vai ser uma nova metodologia para os goleiros do Papão. Então, estou contente com essa contratação do Emerson, goleiro de 2015. A maioria de vocês deve estar lembrado com certeza. Pessoal, Marcelo Santana deu entrevista coletiva ontem na Papão TV. Muitas informações importantes. Eu vou detalhar algumas para vocês aqui. Vamos lá. Ele falou questão de salários. Os salários, duas situações. Eles vão ser em dia, uma exigência que ele fez para a presidência do Paysandu. Ele disse na entrevista que não é de responsabilidade do executivo de futebol determinar o valor da folha, que a presidência que determina, a presidência já determinou o valor da folha de pagamento do Paysandu para 2026. Disse que vai ser um valor para Campeonato Paraense e Copa Verde e outro valor para a Série C, um valor maior para a Série C, certo? Ele falou o quê? Presidente, não sou eu que determino isso como executivo. Vou trabalhar com a folha que o senhor me disponibilizar, o valor de folha. Agora, uma coisa eu peço para o senhor, vou lhe cobrar, que isso seja feito em dias, o pagamento do salário dos jogadores, porque eu vou cobrar dos jogadores muitas coisas. Então, para eu poder cobrar, vai ter que ter salários em dias. Então, foi uma das situações que ele colocou na entrevista coletiva. Outra situação referente a salários. Ele disse que os jogadores que quiserem permanecer para 2026, que tem contrato com o Paysandu, eles vão ter que se adequar a uma nova realidade salarial. Uma nova realidade de salário, tá? Eles vão chamar o jogador. Primeiro, ele foi bem claro, ele disse que eles vão perguntar se o jogador tem interesse em ficar. Se o jogador ou o empresário dele disser que não tem interesse ou ficar em dúvida, eles já vão descartar. Eles querem um jogador que queira permanecer no Paysandu, e aí depois que tiver essa conversa, se o jogador quiser permanecer e for interesse do Paysandu também,
eles vão verificar o nível de produtividade do jogador em 2025, ver o que ele ganhava, o que ele entregou, né? E vão adequar uma realidade salarial do Paysandu para um orçamento de 2026 menor. Então o jogador vai ter que se adequar a uma realidade salarial menor. Muito correto esse pensamento da comissão de futebol com o coordenador, com o executivo de futebol, Marcelo Santana, certo? Isso é importante. Ele falou dos jogadores que ainda têm contrato com o Paysandu, que vão ser chamados para essa conversa. São eles, Gabriel Mesquita e Matheus Nogueira, os dois goleiros, têm contrato. Edilson e Heverson têm contrato. André Lima, Matheus Vargas e Vilela têm contrato, estão contundidos. Marlon tem contrato. Rossi tem contrato e João Marcos tem contrato. Esses jogadores têm contrato com o Paysandu. Os jogadores da base que têm contrato com o Paysandu: Lucão, Thalisson, Pedro Henrique, Libonati, Salomene, Arthur. Então esses jogadores da base também têm contrato com o Paysandu. São esses jogadores que vão ser chamados. Um repórter perguntou para ele na coletiva sobre Novígio e Quintana. Ele falou o quê? Ele falou que jogadores que não têm contrato dificilmente vão permanecer porque o ano de 2025 foi muito abaixo. Então ele disse que raras exceções vai permanecer algum jogador de 2025 que tenha o contrato encerrado. Então com isso ele quis dizer praticamente que Quintana e Novígio não devem ficar. Não falou com essas palavras, mas deu a entender isso, pessoal. Tá certo? Deu a entender isso. Bom, outra coisa importante, com isso a gente leva a crer também que Brian não vai ficar, porque o Brian não está entre os jogadores que tem contrato, né? Brian não deve ficar também. Eu só não concordo com essa situação, de porque o jogador tem contrato, tem que chamar ele para conversar e resolver ficar. Não. Por exemplo, se o João Marcos disser que quer ficar, quer ficar com o João Marcos, não concordo. Se o João Marcos disser eu quero ficar no Paysandu, não quero o João Marcos. Né? Então tem jogadores aí que mesmo que o cara queira ficar, eu penso que não é bem assim. Certo? Eu penso que não é bem assim. Não é só o cara dizer que quer ficar. João Marcos não entregou nada. Né? Então, ele falou isso. Outra situação importante, Rossi. Ele disse que ainda não conversou com o Rossi, a situação do Rossi. O Rossi tem contrato com o Paysandu. Ele vai chamar o Rossi para conversar, vai ver, ouvir a opinião do Rossi, quer ficar, não quer, e ele vai dar a opinião do Paysandu, e caso vá avançando as negociações, ele claramente diz que vai implementar uma redução salarial forte no Rossi. A gente sabe que o valor do salário do Rossi é muito alto, algumas pessoas dizem que chega a ser a mais de 200 mil, bom, não tenho essa certeza, mas é a informação que passam, né? E que o Paysandu vai fazer de tudo, não de tudo para manter, vai conversar. O Paysandu, pelo que eu penso, não tem mais interesse no Rossi, então na verdade vai conversar, mas eu penso que o Rossi não tem mais espaço no Paysandu, principalmente pela situação interna que se ficou ventilando, de grupo, de ambiente interno com os outros jogadores. Então ele deixou bem claro, o Marcelo Santana, que ele vai querer jogadores que sejam comprometidos com a causa bicolor, né? Ele disse que nenhum jogador, nenhum funcionário é maior que a instituição, não vai aceitar nenhum funcionário, nenhum jogador, nenhum colaborador do clube que venha com o pensamento de que é maior que o Paysandu. Se chegar algum com esse pensamento, ele vai logo demitir, porque ele não aceita isso, e ele está certo, né? Então essas situações ele falou da questão do centro de treinamento, que ele já conversou com o Alberto Maia e com o Roger Aguilera, e o presidente prometeu que até o início da Copa da Série C em abril, dia 5 de abril, a promessa do presidente é que a infraestrutura, porque o Paysandu já tem 2 campos prontos no CT, né? A infraestrutura, que é aquela área construída que vai abrigar academia, vestiário, alojamento, vai estar pronta até abril. Então ele fez essa condição, fez essa promessa
para o executivo de futebol. Foi uma das situações também que o executivo de futebol, Marcelo Santana, cobrou, porque, claro, ele diz uma coisa que é óbvia, que como é que o Paysandu vai fazer academia na Curuzu, vai fazer pré-treino na Curuzu e depois tem que se deslocar num ônibus 35, 40 minutos para ir lá para Águas Lindas, lá onde é o CT do Paysandu, para até prejudica muito a questão orgânica, dá uma quebra no rendimento. Então, isso aí não se admite num clube da grandeza do Paysandu. Então, o Paysandu vai ter que ter um centro de treinamento já em condições de receber o Paysandu para a Série C. E isso, segundo cobrança do Marcelo Santana, isso será também promovido para 2026. Isso aqui são coisas que ele falou na coletiva, pessoal. Não é o Bruno que está dizendo, não sou eu que estou prometendo isso, são coisas que ele falou na entrevista de hoje na Papão TV, de mais de 1 hora de duração, 1 hora e 12 minutos de duração, tá certo? Então, ele falou da questão da contratação do técnico, que ele já conhecia o técnico Júnior Rocha, que ele, quando foi presidente do Bahia, o treinador Júnior Rocha foi treinador do Luverdense, ele enfrentou o Júnior Rocha várias vezes, viu a condição de produtividade, de campanha do Júnior Rocha na Série C, e o Júnior Rocha é um dos treinadores mais regulares na Série C. Todos os times que ele pegou de 2022 a 2025, esse novo formato de 20 clubes, com pontos corridos de 19, depois um quadrangular, em todos o Júnior Rocha classificou os times que ele pegou para o quadrangular. Então, tudo isso ele levou em consideração, tá certo? Ele falou muito da grandeza do Paysandu, da importância de estar no Paysandu, que ele sabe trabalhar e ele gosta de trabalhar sob pressão. Então, assim, vou falar a minha opinião do que eu ouvi da entrevista coletiva dele, pessoal. Ele parece um executivo de futebol, um cidadão muito firme, muito capacitado, ele sabe articular muito bem as palavras, ele aparenta ter um grande conhecimento técnico, né? Falta a gente saber se ele vai conseguir implantar esse conhecimento técnico na prática, que você ter um conhecimento é uma coisa, você conseguir implantar o conhecimento é outra, né? E eu acho que o Paysandu acertou na contratação dele. Ele não parece um profissional arrogante, ele não parece um profissional que não vai escutar as reclamações, as demandas, as nossas situações que a gente vá pontuar, porque claro que não é que eles vão fazer as coisas porque a torcida vai falar, mas a torcida tem poder de voz sim. A torcida tem poder de voz sim. Nós somos donos do Paysandu. A torcida é dona do Paysandu, certo? Então ele disse que uma das situações para voltar, para resgatar o sócio torcedor bicolor, para continuar enchendo os estádios, que o Paysandu foi a 4ª média de público e 4ª média de arrecadação na Série B, mesmo a gente estando desde a 20ª rodada na lanterna. Ele disse que nunca tinha visto isso, que ele vai fazer com que a torcida veja o empenho e como o Paysandu vai ser gerido daqui para frente, tá certo? Gostei muito da entrevista coletiva dele, pessoal. A gente tem que pensar em virar essa página, a gente tem que pensar em começar 2026, a gente não pode começar 2026 criticando, apontando o dedo, a gente tem que primeiro olhar, observar e, claro, tá muito vigilante e atento, porque a gente vai dar um voto de confiança, mas é diferente de passar a mão na cabeça, tá certo? Esse canal aqui é seu, é você que faz esse canal crescer. Então aqui eu não tenho compromisso, não tenho rabo preso com nenhum dirigente, graças a Deus. O que me move é o Paysandu. O que me move é o Paysandu. Então eu vou falar o que for bem do Paysandu, pro bem do Paysandu, e se for uma crítica que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, tá certo? Sempre pensando no bem do Paysandu, tá certo? E então eu gostei muito da entrevista coletiva dele. Quem puder ter a oportunidade também de ir lá olhar a entrevista coletiva, vai ver, concordar ou discordar de mim, mas vai ver que o posicionamento dele é um posicionamento firme, correto. Ele tem ideias boas, né? E hoje vai ser a apresentação do Van Dijk, tá? Pelo menos foi o que ele falou, que a apresentação do Van Dijk está marcada para hoje.
E amanhã, quinta-feira, a apresentação do técnico Júnior Rocha, tá? Outra situação, a data da apresentação do Paysandu ficou para o dia 16 de dezembro, tá? Pelo menos é a primeira data que eles já pensaram. Até então, é o que está programado é para o Paysandu se apresentar dia 16 de dezembro e que a pré-temporada do Paysandu vai ser realizada em Belém. Foi também o que ele falou. A pré-temporada do Paysandu vai ser realizada em Belém. Então, foi isso mais ou menos. Eu passei um apanhado geral para vocês da entrevista coletiva do Marcelo Santana. Falei para vocês do Emerson, que vai ser nosso preparador de goleiros. O pessoal para a ponta caminhando, as coisas estão surgindo, as notícias estão chegando. Gostei do Júnior Rocha como treinador, gostei desse executivo de futebol. Agora tem que trabalhar, não adianta ficar só lari-lari, não adianta ficar só de boca, não adianta ficar só de palavra bonita. Agora cobrar, colocar os caras para correr, e se tiver qualquer picuinha investigar, demite o indivíduo logo, porque os caras desses não sabem a importância que é vestir a camisa do Paysandu. Tá certo, pessoal? Bom, dá teu comentário, vai lá, te inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei. Quem quiser puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. Olha lá, todo dia agora vai ter novidade no Papão. Fica atento no canal Fanático Bicolor. É nóis, Papão. É nóis, fiel.